Salve, galera! Hoje nós vamos falar um pouquinho da filosofia moderna. Houve um rompimento ali pelo século XV e XVI com a filosofia, até então era a filosofia da Idade Média. E qual é a diferença entre a filosofia da Idade Média e a filosofia da Idade Moderna? A principal diferença é a ideia central, ou seja, na Idade Média, Deus estava no centro. É um pensamento teocrático, né? Deus estava no centro de todas as coisas, inclusive até a arte era muito envolvida com essa questão religiosa, né? Os movimentos artísticos que eram góticos, onde todas as construções apontavam para Deus. Já na Idade Moderna, o homem passa a ser o centro, né? Vem repetindo aquela frase do período pré-socrático, que o homem está no centro de todas as coisas, né? O homem é a medida de todas as coisas. Então, nesse determinado período, a gente vai perceber que a filosofia moderna vai se preocupar mais com as questões humanas. Não que todos vão rejeitar a religião. A gente vai ver que alguns filósofos vão se debruçar em cima da Bíblia e de outros livros religiosos, algumas ideias religiosas, mas sempre colocando o homem no centro de todas as coisas. Um dos filósofos da Idade Moderna que nós vamos estudar hoje é o Friedrich Nietzsche. Muito conhecido em nossa época, muitas frases que são desenvolvidas, até mesmo postadas aí nas redes sociais, vêm desse grande filósofo, esse grande pensador. Friedrich Nietzsche, que viveu aproximadamente desde 1844 a 1900, ele teve um papel importantíssimo no desenvolvimento e na compreensão da sociedade, não apenas na sua época, mas também nos dias atuais. Você vai perceber que suas ideias estão muito além das ideias da sua época. Friedrich Nietzsche foi um homem que viveu além da sua época. Galera, continuando a falar aqui um pouco sobre o Nietzsche. Nietzsche vai falar sobre o niilismo. Você sabe o que é o niilismo? Niilismo é a morte dos sentidos, da razão. Para o Nietzsche, ao longo dos anos, a gente vem criando algumas crenças e principalmente ele vai fazer a crítica ao cristianismo, que vai dar sentido à vida e às questões éticas de forma transcendente e metafísica. Segundo Nietzsche, o niilismo é a morte desse sentido, ou seja, a gente não precisa mais desse pensamento, dessa forma de entendimento para que a gente tenha um sentido à vida. Ou seja, a gente nasce do nada, vive para o nada e morre para o nada. Ou seja, a gente não tem uma vida pré-determinada ou um projeto de vida que vem do divino. Na verdade, cada um vai criando seus projetos de vida e quando morrer, acaba tudo. E como responder à nossa sociedade com tantas dificuldades e principalmente os problemas relacionados à morte, a deixar de existir? Nietzsche vai dizer que dentro desse niilismo, primeiro nós precisamos deixar das crenças, né, aquilo que não faz parte da realidade, porque a vida é isso aqui que a gente tem. E depois disso não tem mais nada. Morreu, acabou. Então existe para Nietzsche dois tipos de niilismo, que nós já vamos falar. O primeiro niilismo é o niilismo passivo, que é a decadência da nossa sociedade, a não aceitação das crenças, mas de alguma forma a nossa sociedade política, econômica e a nossa literatura, elas vão procurar a descrença nesse metafísico ou no sobrenatural. Principalmente, ele vai focar no cristianismo. Eles vão descrer nas questões éticas, religiosas, e esse niilismo passivo, aos poucos, a sociedade vai abandonando essas crenças. E o niilismo ativo nada mais é do que a busca, a educação de novos valores, né? E para que o indivíduo encontre a si próprio e os seus próprios valores, o que ele precisa fazer é um niilismo ativo. É o que o próprio Nietzsche fazia, encontrar novos valores, uma nova política, uma nova forma de entendimento para a sociedade, sem recorrer ao transcendente, sem recorrer a Deus, sem recorrer àquilo que é sobrenatural. Esse niilismo ativo, vai sair uma frase muito famosa de Nietzsche, que vai corresponder à sociedade da sua época. Nietzsche vai, abre aspas, ele diz o seguinte: Deus está morto na praça e ninguém tem coragem de enterrá-lo. Fecha aspas.
O que quer dizer esse Deus está morto? A sociedade no século XIX, ela acreditava muito mais na ciência do que no próprio ser divino. E o que isso correspondia? Para Nietzsche, aquela frequência em igrejas era uma certa hipocrisia. As pessoas não tinham mais a crença, mas iam por mera tradição. Então, ou seja, essa ideia de Deus está morto, não é que ele acreditava que existia um Deus e depois ele morreu. Não, Nietzsche era ateu mesmo. Então, para ele não havia sentido acreditar num Deus que posteriormente teria morrido. O que estava morrendo, ou